Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós iremos falar sobre o losango e algumas das suas propriedades, tá bom? Então o losango aí, ele é um quadrilátero cujos quatro lados possuem a mesma medida. Observe aqui que temos algo em comum aqui na bandeira do Brasil. Essa figura aqui em amarelo é exatamente a figura que nós iremos trabalhar neste vídeo. E como os lados são iguais, nós podemos afirmar que todo quadrado é um losango. Porém, nem todo losango é um quadrado devido, à medida dos ângulos. Em todo losango, os dois lados opostos sempre serão paralelos e congruentes, tá? Temos aqui, então, coloquei a figura aqui para vocês observar que este lado é paralelo e congruente. Congruente significa que eles são iguais, tá? Tem a mesma medida, né? Todo losango possui os quatro lados congruentes, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Os lados são iguais, tá? Este lado é congruente a este, né? E sendo assim, todos os lados são congruentes. As diagonais do losango e de qualquer outro paralelogramo cortam exatamente seus respectivos pontos médios, tá? Então, temos aqui essa diagonal com essa outra aqui diagonal. Observe que o ponto aqui no meio é a intersecção entre essas duas diagonais, que chamamos, nomeamos aí de ponto médio. Todo losango possui duas diagonais, mas haverá sempre uma diagonal de comprimento maior que a outra, que nós podemos chamar de Dzão, um D maiúsculo e um D minúsculo, que eu vou nomear de Dzinho, para ficar mais fácil a compreensão. Então, temos aqui a diagonal maior e a diagonal menor. Como identificar, o lado, qual que é a diagonal maior? Isso vai depender muito da forma que a figura está posicionada, para identificar, é mais questão de visual mesmo, para identificar qual é a diagonal maior e a diagonal menor dessa figura. As diagonais do losango são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Observe aqui, a forma que denotamos em figuras o ângulo de 90 graus. E com isso, nós podemos observar que está formando quatro triângulos retângulos iguais, Que é triângulos retângulos, porque eles possuem ângulos de 90 graus. E como pode ser visto na imagem, os dois ângulos opostos de qualquer losango são sempre iguais ou têm a mesma medida, certo? Esse ângulo aqui possui a mesma medida que este ângulo, da mesma forma que este ângulo beta possui a mesma medida deste ângulo, certo? Em todo losango, os dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cujas somas formam um ângulo de 180 graus, tá? Conforme vocês podem observar aqui, este ângulo alfa mais este ângulo beta, a soma deles tem que ser 180 graus, tá? Conforme representado aqui embaixo, alfa mais beta é igual a 180 graus. E qual é a fórmula que usamos para calcular a área de um losango? Temos aqui, a forma como a área do losango é definida tem tudo a ver com outro quadrilátero muito conhecido. Acredito que vocês já estão observando, Está destacado aqui de vermelho. Temos aqui um retângulo, E contornando aqui esse losango. Observem aqui, que a diagonal maior desse losango é exatamente a base, do nosso retângulo. E a diagonal menor aqui é exatamente a altura, do nosso retângulo. E a fórmula, então, se dá o produto, das diagonais dividido por 2, Dzão vezes o Dzinho dividido por 2, aí obtemos a área do nosso losango. Então, chegamos no momento que queríamos chegar aqui, porque muitas das vezes nós explicamos um conteúdo e o aluno tem muita dúvida, e muitas das vezes nós, como futuros professores e até mesmo professores, temos que estar preparados, para algumas perguntas, alguns porquês que podem surgir durante a aula.
Então, temos aqui, porque a área do losango é dada pela metade do produto de suas diagonais. Eu apresentei aqui, então, no anterior a fórmula, né? Mas a gente quer saber por que, então, que a área, né, do losango é dada pela metade do produto das suas diagonais. Eu vou tentar explicar de uma forma mais clara usando o GeoGebra. Vem comigo. Então, pessoal, estamos aqui na nossa área aqui agora do GeoGebra, tá? Inserir aqui o nosso losango, tá? Observe que ele tem aqui os nossos 4 triângulos retângulos, tá? Que são formados por ângulos de 90 graus. Inserir aqui o controle deslizante que vai servir para mostrar para vocês o porquê que a área do nosso losango é o produto das diagonais dividido por 2, tá? Então, observe aqui o que vai acontecer com o nosso losango quando eu movimentar o nosso controle deslizante, tá? Presta atenção aqui comigo. Então, ó, observe o que está acontecendo com a nossa figura. Observe que através do nosso losango, nós formamos aqui outra figura também conhecida, tá? Que é o nosso retângulo, tá bom? Que é formado por essa figura aqui completa. Observe que a nossa diagonal, vou chamar essa diagonal aqui de maior, tá? E vou chamar essa outra aqui de menor. Observe que essa diagonal aqui, que eu vou chamar de maior, é igual à medida, né, da base do nosso retângulo. E a nossa diagonal, que eu vou chamar de menor, é exatamente o mesmo tamanho da altura, né, do nosso retângulo. Uma coisa bem interessante que dá para observar também através disso, observe esses triângulos aqui fora, esses que estão na cor rosa aqui. Esse triângulo tem a mesma medida desse, esse triângulo tem a mesma medida, né? Esse triângulo também é a mesma medida desse. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que através de um retângulo é possível construir 2 losangos, porque se nós juntarmos esses triângulos aqui, também formaríamos outro losango. E para calcular, então, aqui a área dessa figura, é a base, né, vezes a altura. Então, quando fazemos isso, por que ó, diagonal maior, que eu chamei de maior, tá? Vezes a diagonal menor, temos então a área total aqui do nosso retângulo. Porém, eu não quero a área do retângulo aqui. E como vimos, através de um retângulo, nós podemos formar 2 losangos. Eu calculei a área completa. Então, para me obter somente a área do losango, eu preciso pegar este valor e dividir ele por 2. Sendo assim, se eu dividir ele por 2, então eu vou ter somente a área desse losango, certo? Espero que vocês tenham entendido. E é isso, pessoal. Até a próxima!